Então, Capso, e nós vamos falar que não é só no STF que o Alexandre de Moraes está isolado, não, tá? A gente já falou num vídeo mais cedo que o STF rachou, que o Alexandre de Moraes está isolado por lá, mas também o governo Lula não gostou da prisão do Bolsonaro. A verdade é essa. E por que não gostou? Porque foi inconveniente, foi, como eu falei para vocês, um retrocesso nessa história. Tava todo mundo esperando que o Alexandre de Moraes conseguisse chegar no final do processo e prender ele então no final, depois de ter condenado ele pelo, entre aspas, golpe, né? Só que essa prisão agora só piorou a situação toda. O governo está preocupadíssimo com o que pode vir do Trump daí. A gente já falou num vídeo mais cedo que os empresários estão preocupados, o governo também está muito preocupado com o que pode vir do Trump. Agora, isso está mostrando que a situação é muito mais delicada do que o Alexandre de Moraes imaginou nessa história, tá? Outra coisa que chamou a atenção do governo é o silêncio do mundo aqui, ó. Silêncio do mundo, ataque a Trump e ao Brasil, reforça o perigo da região como quintal dos Estados Unidos, de pesquisador, né? O que eles estão falando aqui? Como eu falei para vocês que ia acontecer, o Lula achava que a Europa iria defender o Brasil, porque afinal é um absurdo essa pressão dos Estados Unidos no Brasil. Eles achavam que o Macron ia falar, que ia todo mundo falar, e eu avisei para vocês, não vai falar nada, porque a Europa não tá tão amiguinha do Lula assim quanto o Lula acha, né? Ah, mas teve o fulano de tal lá que reclamou, tem um monte de esquerdista que vai falar, né? Os esquerdistas vão falar tudo, mas países se posicionarem a favor do Brasil, meu amigo, só a China, e olhe lá, e nem falou tanta coisa assim, né? Ou seja, o Brasil ficou isolado, quintal dos Estados Unidos, é a conclusão que o pessoal está chegando. Aliás, até o Gabeira faz um artigo aqui meio que dizendo, ele critica o Trump, evidentemente, mas fala que, ó, galera, lamento informar, não tem muito pra onde correr, não. Vamos falar sobre esse assunto aqui, sobre o que pode ser essa retaliação e por que o governo está com medo dessa retaliação. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o secretário dos Estados Unidos, o número 2 lá do Marco Rubio, lá do Departamento de Estado americano, ele colocou aqui, ele criticou a chamada ditadura jurídica no Brasil. O ministro convenientemente caracteriza a ação de Bolsonaro como obstrução de justiça. Os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura jurídica, afirmou o diplomata, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que, evidentemente, não teve obstrução de justiça nenhuma, né? Bolsonaro não fez absolutamente nada que não fosse se comunicar com as pessoas, e isso não é obstruir justiça em lugar nenhum. Enfim, foi uma crítica dura do cara que é um diplomata. Lembra, o Ministério do Marco Rubio lá, o Ministério das Relações Exteriores, é um ministério de diplomatas, né? Seria o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. O Marco Rubio, evidentemente, é um político, não é um diplomata, mas toda a estrutura debaixo dele são os diplomatas americanos, né? E o número 2 dele já deixou claro que está alinhado com essa visão do Trump e que o Alexandre de Moraes está errado nesse caso. Ainda não falaram nada sobre punição. E como eu falei para vocês, eu acredito que isso só vai sair depois que eles verem a reação dos outros ministros do STF. Porque existe a expectativa deles de que o Alexandre de Moraes esteja isolado e que, na verdade, esse gesto desesperado do Alexandre de Moraes foi só para ele tentar fazer alguma coisa, e tentar arrastar os outros ministros para o mesmo buraco que ele está. Os outros ministros não vão topar essa brincadeira. Vamos aguardar agora o recurso da defesa do Bolsonaro e como é que vai ser esse julgamento, né? Mas eu não sei, pode ser que os Estados Unidos façam alguma coisa também, né? Parece que, além de preparar para colocar na Lei Magnitsky os outros ministros do STF, e mais algumas pessoas com patrimônio americano sendo estudado de se colocar nesse processo da Lei Magnitsky, né? Veja, a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, ela já influencia a esposa dele. A esposa dele já está sancionada porque pessoas próximas a ele são vistas como maneira de burlar a lei. Mas ela pode ser colocada individualmente também. Isso certamente geraria mais problemas para ela também nessa história, né? Enfim, não se sabe o que os Estados Unidos vai fazer. Como a gente falou, tem várias cartas que eles estão preparando para isso, mas isso é uma coisa minha, eu não acho que eles vão agir tão rápido assim neste momento. E até o governo está meio que isolando o Alexandre de Moraes. É o que eu falo para vocês.
Muita gente da esquerda comemorou a prisão do Bolsonaro, como era de se esperar. Mas, curiosamente, o governo não comemorou tanto assim, vocês repararam isso? O Lula não falou nada do caso, disse que não queria falar sobre o Bolsonaro. Nenhum dos ministros do governo fez piadinha, fez brincadeira e coisa e tal, que seria de se esperar, né? Não deveria ser assim, mas não é estranho. Você não vê nenhum dos grandes nomes do PT fazendo piadinha com a coisa, fazendo brincadeira. Não, teve algumas pessoas, petistas em si, fizeram brincadeira, fizeram piada e coisa e tal. Mas os principais ministros do governo ficou todo mundo quieto. Por quê? Porque todos eles sabem duas coisas. Primeiro, que isso não foi uma vitória do Alexandre de Moraes. Isso foi, ao contrário, uma admissão do Alexandre de Moraes que ele não vai conseguir levar adiante o projeto esse processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Não tem como ele fechar esse processo. Então o fato dele ter prendido o Bolsonaro agora é só porque ele sabe que não vai conseguir prender no final, então pelo menos prendeu agora. Já conseguiu prender alguma coisa, né? Já pode dizer que prendeu o Bolsonaro, né? Agora, no final das contas, é uma declaração de fracasso nessa história. E não só isso, tem várias outras indicações. Eu vou falar sobre o caso do Felipe Santa Cruz, da OAB, que fez um monte de posts desaforados, xingando todo mundo. Isso não é postura de alguém que esteja ganhando, você concorda comigo? Assim, o ponto do Santa Cruz é isso, né? O cara é um esquerdista, é lógico que ele ficou feliz com a prisão do Bolsonaro, e, no entanto, ele tá chateado, tá nervoso. Por quê? Porque ele tem a mesma leitura que eu. Essa prisão do Bolsonaro não foi um sucesso do Alexandre de Moraes. Ao contrário, foi um prêmio de consolação, porque ele viu que não vai conseguir chegar no padrão de sucesso que ele esperava nesse caso do Bolsonaro, né?